Vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 14. Nós vamos ler, queridos irmãos, apenas o primeiro versículo. João 14, versículo 1. Evangelho que João nos escreveu, capítulo 14. Nós vamos ler, queridos, apenas o versículo de número 1. João 14, 1. A palavra do Senhor nos diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra. E diante do desafio que a Tua palavra impõe sobre nós, ó Deus, queremos responder afirmativamente, de maneira a glorificar o Teu nome e fazer o Senhor engrandecido em nossas vidas. O Senhor é nosso Rei, e a majestade do Senhor nos impressiona. Nós ficamos maravilhados com quem o Senhor é. E é exatamente por isso, Deus, que nós clamamos. Fala ao nosso coração, ministra nas nossas vidas, para que, impactados com a Tua grandeza, com a Tua imensidão, nós possamos viver da forma como o Senhor quer que vivamos. Por isso, opera em nós, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Às vezes, queridos, nós, na vida cristã, nós somos tomados por tantos clichês, palavras que a gente às vezes pronuncia sem muito meditar a respeito delas, que nós nem sempre nos lembramos da profundidade do significado de algumas coisas que a gente fala no nosso dia a dia e a gente fala nas nossas conversas usuais, às vezes até aqui mesmo dentro da igreja, ou quem sabe no ambiente de trabalho. É verdade que talvez, e é bastante provável, que alguém compartilhou alguma coisa difícil com você essa semana e você disse algo que todo mundo diz, que é: Deus está no controle. Essa é uma palavra, uma expressão, uma frase que a gente às vezes usa diante das lutas, diante das dificuldades da vida. Às vezes a gente, no meio de um momento de tribulação, num momento de angústia, numa situação desesperadora, a gente fala assim: não, é preciso ter fé em Jesus. Mas você já parou para pensar o motivo pelo qual Jesus nos ordena a crer nele? O texto fala: vocês creem em Deus, creiam em mim também. Você já parou para meditar por que é que Jesus fala e nos ordena que nós devamos crer nele e em quem ele é? Queridos, nós sempre dizemos que nós precisamos ter fé, nós sempre dizemos que nós temos que crer em Jesus. Mas o que é isso de fato? O que isso de fato significa para nós? E a verdade, queridos, é que, de maneira bem objetiva, nós podemos dizer que Jesus nos dá esse mandamento, essa ordem de crer nele, para que todos os seres humanos que estão em uma situação desesperadora possam encontrar nele e somente nele o resgate dessa situação angustiante. É por isso que Jesus nos ordena, Jesus nos dá esse mandamento, simplesmente pelo fato de que nós, sozinhos, nada podemos fazer. Nós precisamos recorrer a ele em busca de ajuda. Só Jesus pode salvar-nos desse perigo terrível, e Ele ordena que nós confiemos apenas nele para o nosso bem. Esse é o motivo pelo qual Jesus olha para nós, através da sua palavra, e Ele diz: creiam em mim. Porque não existe
de fato, nenhuma possibilidade através da qual nós possamos nos apresentar diante do Senhor, dizendo: estou aqui baseado na minha própria salvação, que eu mesmo construí, através do meu braço forte, através do meu intelecto avantajado, através das minhas boas obras justas, através da minha ética perfeita. Estou aqui diante do Senhor porque eu me salvei. Ao contrário, Jesus diz para nós: vocês precisam crer em mim. E o motivo pelo qual ele diz: creiam em mim, é porque nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Queridos, quando nós nos encontramos diante de uma situação de tamanha angústia, como alguns de fato se encontram, quando nós nos encontramos diante de uma situação desesperadora, através da qual para a qual nós não encontremos solução e não encontraremos solução, normalmente nós precisamos pedir ajuda. E quando Jesus fala: creiam em mim, nós então entendemos que Jesus está nos chamando, nos ordenando, nos dando um mandamento de depositarmos a nossa fé, de depositarmos a nossa confiança nele, porque só ele pode fazer algo a respeito a respeito da situação mais desesperadora e angustiante que existe na realidade humana, que é o pecado. Nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Mas o que, afinal, nós precisamos ser salvos? A verdade, queridos, é que a condição em que nós nos encontramos, a condição de pecado, de pecaminosidade em que nós nos encontramos, nos conduz à presença de Deus, não para sermos recebidos por Ele, mas para sermos condenados por Ele por causa da sua justa ira. Deus está irado por causa dos nossos pecados. E eu quero te convidar a pensar nesta realidade, a partir de um ponto de vista humano. Eu quero que você imagine que você não mora no Brasil, porque se você morasse no Brasil, essa realidade seria... Morando no Brasil, essa realidade é quase inexistente. Mas eu quero que você pense numa realidade em que você não mora no Brasil, e que você está diante de um juiz reto, perfeito. Está sendo transmitido, provavelmente serei cancelado na segunda-feira. Gente, se eu sumir, tá? Foi alguém no STF. Imagine que você está diante de um justo juiz, que executa o seu juízo baseado na retidão e na justiça de uma lei perfeita. E diante deste justo juiz, não existe ninguém que escapa do seu juízo. Diante de uma realidade como essa, queridos, nós estaríamos, sim, numa situação desesperadora. O motivo pelo qual Jesus olha para nós nesse texto e fala: não fiquem angustiados, que o coração de vocês não fique angustiado. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. É porque nós nos encontramos diante de uma situação desesperadora, diante da qual não existe solução para aplacarmos, aliviarmos a ira deste justo juiz, que pode nos condenar. E ao nos condenar, ele está agindo de maneira justa, de maneira correta, de acordo com a sua retidão, de acordo com a sua santidade. E Jesus olha para nós e fala: não fiquem angustiados. A pergunta é: como, Jesus? Porque se eu me apresentar diante deste justo juiz, da maneira como eu sou, da maneira como eu estou, eu certamente serei condenado por causa da sua justa ira. Jesus traz uma segunda realidade
da qual nós não podemos escapar. Vocês creem em Deus. Vocês sabem que Ele é o justo juiz. Vocês sabem que diante dos seus olhos de retidão, justiça e santidade, ninguém pode escapar. Mas se vocês creem em Deus e vocês conseguem perceber quem Ele é, então, creiam também em mim. E o motivo, queridos, pelo qual Jesus fala isso, é porque nós precisamos entender, diante de tudo aquilo que a palavra nos fala, queridos, que Deus enviou Jesus para nos salvar desta condenação que nós certamente merecíamos. E para nos resgatar, Jesus foi quem abraçou a ira de Deus que nos condenava e por causa disso morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, da nossa desobediência a Deus, da nossa rebeldia contra Deus. Preste bem atenção, Jesus não exige de mim e de você grandes feitos, Ele não exige de mim e de você atos de heroísmo. Ele sabe que nós não podemos nos salvar sozinhos. A ordem de Jesus para nós é por causa disso. Creiam em mim. O motivo pelo qual Jesus nos manda confiar nele, queridos, é porque Ele sabe que nós não temos virtudes, ou que as nossas obras nunca serão tão grandiosas ou perfeitas que possam nos salvar dessa condição desesperadora em que nós estamos. Nada do que nós façamos poderia nos livrar do pecado e, consequentemente, da ira de Deus. No entanto, queridos, aquilo que Jesus fez é suficiente para nos salvar. Jesus se tornou o nosso substituto. De fato, o nosso vigário. A condenação que nós merecíamos recaiu sobre o Senhor. Jesus sofreu o que nós merecíamos sofrer para que nós pudéssemos receber aquilo que Ele merecia receber. Por isso, para que nós possamos usufruir de fato da vida, Ele nos ordena: creiam em mim. O que é crer em Jesus? Queridos, nós precisamos de maneira bem objetiva definir isso para nós. Crer em Jesus, queridos, é crer em alguns determinados fatos, acontecimentos históricos. Normalmente nós ouvimos expressões como crer é um salto no escuro. De fato, crer não é um salto no escuro, como alguns gostam de dizer. A fé em Jesus tem fundamentos. A fé em Jesus tem um conteúdo, e essa fé se baseia em acontecimentos históricos, em fatos históricos. Que fatos são esses? Jesus nasceu, viveu perfeitamente sem pecado, morreu para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar para nos buscar. São acontecimentos históricos. Nós somos chamados a crer nestes acontecimentos, mas entenda, tão somente crer nestes acontecimentos precisa nos levar a crer em Jesus e confiar nele e na sua suficiência para nos salvar. Quando nós dizemos que nós precisamos crer nestes acontecimentos históricos, nós também estamos dizendo que nós precisamos depositar a nossa confiança de que tudo isso que Jesus fez é suficiente para nos levar à presença de Deus e sermos resgatados, redimidos, salvos da sua ira. Crer não é conhecer fatos históricos. Crer, ter fé, não é um mero sentimento positivo a respeito do futuro, a respeito das coisas que vão acontecer. Isso significa, queridos, que nós precisamos, de fato, receber Jesus. Perceba, eu sempre gosto de ilustrar isso pensando numa realidade de deserto.
Imagine que você está no deserto e tem lá no deserto alguém morrendo de sede. E esse alguém morrendo de sede é resgatado e, num determinado momento, a equipe de resgate vira para aquela pessoa e fala assim: olha, está aqui um desenho do copo d'água. Olha que bonito o desenho. Contemple o desenho. Veja que desenho maravilhoso. Mas você concorda comigo que esse desenho não vai aliviar a sede daquela pessoa. Eu posso ir além, e essa equipe de resgate poderia simplesmente apresentar para aquela pessoa um copo d'água e mostrar para eles: olha, que copo d'água bonito. Aqui dentro tem tudo que você precisa para ser salvo. Aqui dentro tem tudo que você precisa para ser aliviado na sua sede. E mesmo assim, aquela pessoa não recebe aquele copo e não bebe daquele copo. O que vai acontecer com ela é que ela certamente vai morrer desidratada. Entenda, queridos, crer em Jesus não é tão somente conhecer aquilo que Ele fez. Não é tão somente conhecer estes acontecimentos históricos. Crer em Jesus significa receber estes acontecimentos históricos como o lugar da nossa confiança, o lugar onde nós depositamos a nossa confiança para a nossa salvação. Jesus deu a sua vida em nosso lugar. E uma vez, queridos, que Ele nos salvou, então nós podemos responder. E a resposta que Ele exige de nós é: creiam em mim. Quando nós ouvimos o hino de número 270 e cantamos o seu refrão como se fosse o próprio Cristo nos indagando: eu morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Nós podemos ser desafiados a muitas boas obras, não é verdade? Certamente seremos. Certamente nós somos constrangidos diante de tamanho sacrifício. E nós somos encorajados a servirmos o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa vida. No entanto, a nossa resposta ao Senhor precisa ser: eu creio. Eu creio, Senhor. O que eu faço pelo Senhor é continuar depositando a minha fé no Senhor, naquilo que o Senhor fez em meu favor, em meu lugar, na cruz do Calvário. Porque é só no Senhor que eu encontro sentido para a minha existência. É só no Senhor que eu encontro resposta para as minhas angústias. É só no Senhor e na salvação que o Senhor me deu que eu encontro respostas para os grandes dilemas da minha vida. É por isso que a nossa resposta precisa ser: sim, Senhor, eu creio no Senhor e naquilo que o Senhor fez em meu favor e em meu lugar. Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe, para que em todo tempo nós possamos responder a este desafio cheios de fé, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus e Ele é quem nos resgata. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra. E agora, Pai, que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê da Tua graça, para que no momento que participarmos da ceia, nós sejamos revigorados no Senhor, a partir daquilo que o Senhor fez em nosso favor. Opera, Deus, com graça. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os meus irmãos presbíteros a virem à frente. Nós vamos participar nesse momento